Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, né, de aprendizado para nós. Eu já ouvi mais de uma prece aqui, né, mas hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, a infelicidade real. E do mesmo modo, depois que a gente fizer, acredito que mais tarde vai estar esse Evangelho lá no canal Transmutação Renato, que a gente vai colocar lá no YouTube, certo? Item 24, a infelicidade real. Ele traz uma perspectiva de que a gente não enxerga. É meio assim, ele está falando dos desígnios de Deus, não é isso? Ele está dizendo que acontece uma coisa para nós que parece infeliz e a gente falta morrer, mas depois a gente entende que ainda bem que aquilo ali aconteceu. Quem já passou por alguma situação assim? Às vezes a gente não tinha maturidade, né? Se a finalidade da vida é aprender, então muitas vezes Deus não nos concede certas coisas como nós queremos, porque sabe que a gente pode criar um problema maior, tanto para nós, quanto para os outros à nossa volta. Então aquela história, Deus dá a cada um fardo que ele pode carregar. Tudo na vida vai ter uma dualidade. Não é interessante isso? Os egípcios antigos, eles falavam de dualidade. A dualidade é dizer que só existe um absoluto, que é Deus. A dualidade é isso. Quem é que é totalmente bom? Quem é que é totalmente ruim? Não é. Qual é a vida que é só estável? Não há. Toda vez que a gente começa a se sentir confortável numa determinada função, numa determinada coisa, as coisas mudam. Ou não é assim? Qualquer coisa nos é tirada. E a gente só consegue viver a isso se a gente tiver desapego. E quando eu falo qualquer coisa nos é tirada, eu estou falando de coisa. Coisa é matéria. Eu estou falando uma encarnação. Mas já os laços, a mãe da gente falava assim, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Então, vai o corpo, vão as relações de uma encarnação, vai uma encarnação, mas o espírito fica com o que tiver de valor. Fica com os laços de valor. E se aquilo que a gente acha que era para acontecer de melhor para nós não acontece como a gente queria, a compreensão que a gente tem é que porque Deus que enxerga à frente, conhece os nossos corações, sabe que a gente não estava preparado para aquilo. Então, normalmente, você vai ver caminhos como: ah, eu quero uma coisa, Deus concede, pode te conceder porque você merece, e você vai fazer o bem e vai melhorar a sua situação de outrem perto de você. Ou ele vai e te concede para te mostrar que você ainda não tinha maturidade espiritual e que você vai estragar, para você lá na frente entender. Sabe quem é que estraga minhas coisas? Você vai dizer quem? Sou eu. Porque no Espiritismo que a gente tem visto, na lei de ação e reação, causa e efeito, nós não importa para nós culpa. Porque o que nos importa é entendermos a situação e assumirmos a responsabilidade, que é o que a gente vai fazer com aquilo. Como é que a gente vai reparar? Como é que a gente vai se reedificar? Edificar a partir dali. Esse é o primeiro enfrentamento. Então, a primeira coisa, se ele te entrega algo que você quer e você causa misérias com aquilo, alguém vai dizer assim: por que Deus permite? Por que Deus permite essa pessoa fazer tantas atrocidades? Ele diz, mas mesmo no livre-arbítrio eu digo assim, o que eu tenho compreendido é que a vida é tão perfeita que não é só, ele não te dá um livre-arbítrio absoluto. Isso aí é uma construção até materialista, né? O Marx, ele falava que você é o senhor da sua história, no sentido de você escrever a história em absoluto, mas na verdade nós não somos senhores da nossa história. Total não, nós temos livre-arbítrio, mas é limitado. Deus vai nos conduzindo, é como se ele tivesse um cercadinho, ele vai entregando pra gente, é como se fosse
uma educação assistida. Ele vai lhe entregando, olhando como é que você vai reagir. Não é assim, faça o que você quiser. Não, ele vai. A gente vai percebendo que há uma preparação. As próprias pessoas que vão passar pelo seu desatino, né? Digamos que você tenha o poder e começa a fazer desatino, são pessoas que na sua linha reencarnatória, na linha reencarnatória delas, elas também tinham que aprender com aquilo ali, entende? Há toda uma programação que vai alinhar aquilo para que a lei de justiça não pereça. Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo. Então, quando a gente está num canto que todo mundo, a gente acha que todo mundo é chato, como diz a professora Lucilena Galvão, parabéns, a gente passou no concurso, no primeiro lugar, a gente é chato. Porque nós atraímos quem está na nossa sintonia e nas necessidades de evolução. Às vezes a gente começa uma coisa parecendo que a gente é diferentão, que a gente está bem, mas com o tempo a gente se revela, às vezes parecida, às vezes igual. Então eu tenho trabalhado isso, essa observação do livre-arbítrio. Tenho muito cuidado. O livre-arbítrio não é absoluto, senão eu seria Deus. Seria Deus. É meio assistido. Então eu quero algo, basicamente é isso. Eu quero, Deus me dá se eu merecer, e porque eu vou fazer o bem com aquilo. Uma hipótese, não é isso? Ou Deus permite que aquilo aconteça, sabendo que eu não tenho maturidade nenhuma, e que eu vou estragar tudo de novo, porque eu já fiz isso. Mas por que ele deixa você fazer isso? Porque às vezes você chega lá, né, assim, Deus não é misericordioso, você chega lá e pede pelo amor de Deus. Quem já teve um relacionamento ruim e que não conseguisse sair dele, chorava para voltar? Quem? Aí ele, pois vai, para ver. Não é assim, né? Mas eu quero. Tá? Lembra da Sinira, da tia? Ela dizia assim, mas eu gosto, né? Pois vai lá. Eu queria um negócio melhor para ti, mas você não quer. Você quer aquilo ali. Você quer ser o salvador, a salvadora daquela pessoa, que ninguém pode salvar ninguém. É a pessoa que tem que querer. Não posso salvar ninguém. Mas você, eu quero, eu vou. Tanto eu vou ser diferente, quanto eu vou fazer ele diferente. Pronto, é um projeto de santificação de quem não é santo. Não é assim, né? A pessoa que não é santa, diz que vai ficar santa, e vai fazer o outro que não é santo, santo também. Já pensou um negócio desse? É cego ganhando cego. Igual os dois vão bater e cair no buraco. Mas Deus às vezes permite. Ele diz, não, eu vou deixar. Ele não quer, ele não está insistindo tanto. Como quem diz, come aí até abusar, né? Você vai comer aquela comida que você está morrendo de fome, aí vai com rodízio, aí come e fica com dor de barriga. E diz assim, nunca mais eu quero isso. Quem já comeu alguma comida demais assim que abusou, conseguiu abusar? Alguém? Não é de tudo, foi mesmo que foi. Ovo? Tá vendo aí? Aí, abusou. Ela é mais... pensei que ela era mais evoluída do que eu. Porque eu assim, eu abuso, aí quando eu esqueço, como de novo. Se com comida a gente é assim, cara, você imagina com relacionamento. Faz mal, é horroroso às vezes, mas a gente quer ir pra lá, porque é o conhecido, não é porque é bom não. A gente tem medo do desconhecido e quer ficar voltando porque a gente já conhece, porque a gente acha que vai resolver. Aí às vezes Deus não permite, às vezes Deus permite, pois vai. Quer ir lá? Vai lá para ver. Nos Anônimos, tanto nos originais, né, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, ele fala isso. Ninguém, você convida uma pessoa para ir para a reunião, você não arrasta. O que ensina a pessoa dos Anônimos é o fundo de poço. Porque lá é assim, clínica, cadê o cemitério? Quer ou muda ou se muda. Rapaz, você quer usar droga? Quer? Parabéns, só que vai ficar longe da mamãe aqui, ó, ou do papai. Quer mesmo? Quero. Poxa, arrocha, vai pra frente. Né? O dependente de amor e sexo dado, né? Quantos casos nós estamos vendo agora de problemas relacionados à dependência de amor e sexo? Não é agora? Descontrole. Quer ir, meu filho? Vai agora comigo, né? Comigo não, viu? Vai lá. Vai ver onde é que dá. É uma lição mesmo. Ou são várias? Quer ir, mãe? Então, muitas vezes,
eu acho até que talvez todas as vezes, a gente recebe aquela espécie de intuição, não volta, não vai por este caminho. Já sentiram isso? Só que a gente faz o quê? Como a gente quer. Eu estou ficando doido, eu vou. Ora, mas vai. Não é assim? Não sabe maturar as coisas. Não sabe. Quer porque quer. Então, lá no DASA, que é Dependente de Amor e Sexo Anônimo, na literatura falava assim, né? Quando você sai do relacionamento, você vai ter uma tendência de pegar o bonde e entrar em outro. Diz assim, como é que a gente esquece o relacionamento? Entrando em outro. Isso aí é da doença emocional. Ele disse, a primeira coisa, você vai se relacionar com você, vai se sarar, vai passar no mínimo 6 meses sem se relacionar sexual e afetivamente com ninguém. Aí você começa a ver uma questão. Mas a maioria das pessoas cai aonde? No bonde. Sai de um, desesperadamente procurando outro, e de outro para outro, de outro para outro, e é um destroço em cima de destroço. Não consegue nem sequer o intervalo de sugerir de 6 meses. Não consegue. Quer porque quer. E às vezes o Criador diz, pois vai. Não quer, você não acha que é assim que é bom para você? Vai lá. E logicamente que isso vai gerar, como o Evangelho aqui está dizendo, né? Vai gerar infelicidade real. Não é que você busque a felicidade. Eu entendo que a felicidade é um estado, como o amor é um estado que a gente vê. Mas quando a gente bota um monte de coisa na frente, a gente não consegue perceber. Então acaba sentindo a infelicidade. Ao invés de ver a felicidade que já está conosco, a gente sente infelicidade real por má utilização do livre-arbítrio, para atender ao nosso puro ego. Podem 1000 pessoas dizer, rapaz, dá um tempinho, cara, 6 meses, custa nada não, estou doido, eu já saio logo, eu vou logo pro Tinder, eu vou logo, eu não sei para onde, eu vou pro Twitter, eu vou pra festa, eu vou beber, eu vou, não sei, fica assim no desespero, um negócio maluco, e corre para dentro. Aí começa um relacionamento, outro, e nenhum dá. Não vai dar. Porque o seu relacionamento com você nunca parou para fazer. Você nunca parou para se ver, para se entender, para se amar. E não entende que você não ama a si e consequentemente não é capaz de amar. E consequentemente não sabe sentir amor. Destrói. E sempre a culpa vai ser dos outros. Na sua boca, concorda ou não? Sempre você vai dizer que aquela pessoa que tinha problema, você não. Mas rapaz, você tem um histórico. Quando puxa na coisa, a sua ficha dá a volta no quarteirão. Não, mas é porque ninguém presta. Só eu que sou bom. E é lógico que essa pessoa vai aparentar estar bem, ser forte, se garantir, ser o sedutor, o atraente, mas ali é uma pessoa destruída. Ali é correndo com medo de estar em contato consigo mesmo. Porque quando eu comecei a meditar, quanta gente quando eu digo assim, poxa, eu medito todo dia, meia hora, no mínimo, uma pessoa, como? Não pode, não sei o que. Poxa, foi uma coisa que eu não fiz a vida toda, mas depois que eu fiz, eu vejo que eu tenho feito, né? A diferença. É um primeiro contato comigo, com a vida, com as coisas que estão acontecendo, sobre cada ponto. E não precisa ser só aquela meia hora. Eu acho que são 24 horas. Mas eu tenho aquela meia hora específica e fora isso eu vou pensando o que está acontecendo, por que eu estou fazendo, qual o sentido da minha vida, qual o sentido de vir para cá. Qual o sentido de fazer cada pequena coisa? Porque a minha relação comigo e, consequentemente, a minha relação com Deus, com a vida. É aí que está o ponto. Ao invés de querer ser Deus, dono da vida, eu vou fazer a minha parte, me relacionar comigo, me relacionar com a vida, evitar de estar fugindo por qualquer tipo de coisa, seja bebida, drogas lícitas, ilícitas, comida, sexo fugaz, mas eu vou buscar laços, porque eu vejo que a minha vida ela é importante, ela é relevante. Uma semana, acho que foi aqui que eu falei, né?
que quem acompanhou no tempo que eu utilizava certas drogas ilícitas, e eu cheguei a um momento que eu disse assim, não, eu estou vivendo uma coisa que eu acho que é legal. Eu quero viver isso. Como é que eu estou numa coisa que é legal? E eu tenho que usar alguma coisa que dopa a minha mente para que eu viva aquilo. Não é interessante, né? Então eu quero uma coisa consciente, realidade. Como é que você está com alguém que você acha bonito, você acha legal, e você só sorri com essa pessoa se você estiver embriagado? Ou não existe isso? Poxa, se é legal, de cara, conversa. Como só faz as coisas dopado? É lógico que isso vai gerar infelicidade real. Claro. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Então, é importante observar se a gente não está fugindo da nossa própria realidade, do nosso relacionamento conosco, do nosso relacionamento com a vida, para que a gente possa estar compreendendo para e passo o que a gente está fazendo. Por que a gente está fazendo? Qual o sentido? Porque a vida é passageira. Quando foi semana próxima passada, que eu estava aqui, e uma pessoa disse, eu sou feliz porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Sim, mas eu disse, mas enquanto tudo isso passar? Aí, alguém chegou para mim e disse assim, poxa, você foi muito duro. Eu disse, mas não é questão de dureza. É questão de realidade. E a realidade, quando a gente aprende a lidar com ela, a gente vai entender. Então, outro dia a mesma coisa. Eu cheguei, uma prima minha disse assim, ela tem 2 filhos, né? E a filha é da idade do meu filho. Aí ela disse assim, a minha vida são os meus filhos. Aí eu olhei para ela e disse, não, a minha vida é a minha vida. Amar o meu filho é uma coisa. Mas entenda, eu sou filho de Deus, sou criação, criada para ser melhor a cada dia e viver até quando Deus quiser, encarnado e bem, seja com saúde ou sem, com lucidez ou sem. Por isso que aqui a gente não vai compreender como adequado tirar a própria vida, seja pelo suicídio ou seja pela eutanásia. Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido de libertar Deus para Ele ser como Ele é, o Senhor da minha vida. Não tem isso? Então, Ele me criou para ser triste ou feliz? Então pronto. Então, amar o filho, cuidar, amar a esposa, amar a namorada, amar o namorado, amar a mãe, amar o pai, mas saber, vai morrer. Mas isso não é para me deixar triste. Eu posso sentir tristeza por um momento, eu posso ter o meu luto, mas aquela pessoa vai seguir o ciclo dela e eu tenho que seguir o meu. Quem já leu o Nosso Lar? E ouviu também, ouviu a radionovela? Você lembra que quando o André Luiz, ele chama a mãe dele, ele estava 8 anos no umbral, e ele começa a chamar a mãe dele, mas mãe, naquele tempo e não sei o que, ele quer meter uma energia de passado nela, sabe? De tristeza, quer chorar, mas o passado passou. Ela diz assim, meu filho, o André Luiz, ele começa a querer puxar pela mãe dele só pelo passado. Ele achou, cara, que depois que ele desencarna, que a mãe desencarna, quando ele encontrasse o pai e a mãe, ia ser a mesma vida, só que em espírito. Ela disse, André, meu filho, eu tenho que olhar para frente. Ela disse assim, eu tenho que olhar para frente. É a hora que ela fala mais emocionada, eu não posso retroceder. Então, e ele diz, mas mamãe, a senhora vai ficar comigo aqui há algum tempo? Meu filho, eu vou reencarnar. Eu estava esperando você vir, eu estava acompanhando você, e agora o seu pai está numa situação muito difícil. Teu pai desencarnou, ele tinha 2 amantes, e as 2 obsediam ele. Todo mundo morreu e ficou aquele negócio lá no umbral entrançado, e ela não consegue resolver. Ela está no plano superior. Essas mulheres assolaram muito a vida dela, mas agora elas estavam lá, uniam ele e essas 2, esse negócio, e era um suplício para os 3 no umbral. E ela há muito tempo tentava chegar a eles e não conseguia, porque
Eles só enxergavam um outro, sabe? Sabe, a gente tá aqui naquele relacionamento dedicado, se só vê se você, sua casa, quem teve na pandemia, acho que tinha isso. Ficou até com medo de sair, porque tava tão acostumado com aquele bafafá dentro de casa, né? Aquele padrão, é ele, aquele movimento. Ele e aquelas duas mulheres. Aí ela disse, eu vou reencarnar. Seu pai vai reencarnar. Eu consegui, a gente, com o plano espiritual, organizou, teu pai vai renascer. E eu vou renascer. E nós vamos nos conhecer. E nós vamos casar de novo. Ele já pensou, olha mãe, eu vou entrar nessa. Não, não, não. Quem vai nascer como nossas filhas são as duas. E vão ser minhas filhas. Eu aceitei recebê-las como minhas filhas. Já sabendo que vai ter conflito. Porque elas vão ter uma inclinação para o lado do pai. Mas é necessário que haja um conjunto de reencarnações para que essas pessoas transformem aquela sensação material, carnal, em algo mais espiritual. Em que eles passem daquela fase. E que evoluam. Lembra dessa parte, André Luiz? No nosso lado. Eles precisam avançar. E como ali são três cegos, né? Eu vou em tese com um pouco mais de luz e apoio da espiritualidade. Eu vou tentar ordenar essa casa. Mas mamãe, pois é. Ela não fala, mas assim, como quem diz, né? Meu filho, não tem vaga para você mais. Tá lotado, o jogo agora é só esse. Pode ser que a gente se reencontre? Pode, não é agora. Mas para trás, a gente não volta. Então vamos à frente. Então quando eu começo a pensar isso, que as coisas são passageiras, ao invés de eu ficar triste, eu procuro fazer o quê? Assumir cada vez mais a minha responsabilidade com a minha própria vida e com as minhas relações. Daí que vem a pergunta, né? Poxa, se a tua vida, se você está se relacionando bem com ela, por que você tem que se drogar lícito ou ilicitamente para viver a sua vida? Quanta gente, por exemplo, tem uma cama ou uma rede muito boa e só consegue dormir se tomar algum tipo de medicamento? Alguma coisa está acontecendo. Quanta gente pedindo trabalho e a pessoa só vai para o trabalho à força. Quanta gente quer ter filho e a relação com o filho não quer estar perto de jeito nenhum. Quando está apertando o celular ou fazendo qualquer outra coisa. Então quer dizer, quantas coisas que nós cuidamos, mas mal cuidamos. E a nossa vida se torna de uma infelicidade real, concordam? A gente não gosta. É impressionante. Eu lembrei uma vez um palestrante, ele fala, né? O Bob Marley, aliás. Ele disse que quando chegou num lugar, ele defendia muito a cultura afro. E chegavam aquelas mulheres negras de cabelo escovado. Daí ele dizia assim, não gostei, você é muito feia. Aí disse, eu sou feia, ele falou com a princesa. Aí ela disse, você é feia. Ele disse, por quê? Ele disse, porque seu cabelo, você não deixa seu cabelo natural. Aí impressionante, né? A mulher tiver o cabelo cacheado, ela quer liso. Se tiver liso, cacheado. Se é preto, depois fica louro, depois fica acaju, depois vamos. Sabe, a nossa relação com as nossas coisas, com as coisas que Deus nos confiou, que são todas passageiras. Se a gente colocasse algo para medir, talvez a gente entendesse que a nossa relação conosco e com o que Deus nos deu é tão distante do que deveria ser. Parece que nós não damos valor a nada. Ou não existe isso? Então está precisando de algum tipo de autoconhecimento para a gente entender o que é que está acontecendo. Por que nós não nos amamos? Por que nada nosso, sempre o jardim do outro é mais verde? Muitas vezes, eu vi muita gente discutindo essas tragédias que acontecem, que ela está no Rio Grande do Sul, está acontecendo no Maranhão, está acontecendo lá na faixa de Gaza, em muitos outros lugares.
Mas uma pergunta que às vezes me vem, eu vi uma senhora dizendo que é porque lá tinha muito terreiro, porque tem não sei o quê. Não foi? Saiu assim? Mas eu me pergunto, é assim, se Deus é infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom, o que você sabe que aconteceu com umas pessoas e com outras, não. Me vem a pergunta, sabe? A pergunta que me vem é assim, será que todas as pessoas de todos os lugares, inclusive os lugares que estão passando por grandes problemas, elas estão realmente se relacionando bem com a vida delas? Será que vocês, nós, estamos nos relacionando, ao menos assim, mais ou menos, com as nossas vidas? Ou a gente se sente enfastiado, muitas vezes? Tem que estar buscando subterfúgios, porque a gente não gosta. A gente se sente inadequado com a vida da gente. Sabe, é como a gente botar uma roupa, sim, você engordou, sei lá, 10 quilos, aí você bota aquela roupa 10 quilos mais magro, você acha que está tudo, parece assim um saco. Quantas vezes será que nas nossas vidas nós estamos vivendo sem valorizar a vida que a gente tem? Então venham os questionamentos. Poxa, você pediu, eu te dou. Aí aquela questão de pedir, te dou. E você vai lá e estraga. Eu, ultimamente, tenho ajudado a cuidar do meu pai. Então, todo dia eu vou lá, 1 ou 2 vezes, tem demência. Não ajudo tanto quanto minha mãe e minha irmã, mas ajudo. Eu, antes, que meus pais não eram tão assim, eu ia muitas vezes mais, não tanto quanto talvez eu devesse, ao La Torre de Melo. Mas eu dizia assim, mas comecei a ver assim, quantos idosos tinham à minha volta também que eu tinha que cuidar. Então, eu conheço muita gente que está lá no La Torre de Melo, que vai não sei para onde, vai para caridade, não sei o que, e dentro de casa não faz com o pai e com a mãe. Né? Então, tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa que tem que ser resolvida. O nível de amor tem que ser sentido por nós, não acha não? Foi por isso que uma pessoa me perguntou sobre essas questões de alcoolismo. Algumas coisas sobre fuga, porque eu entendi assim, eu não quero mais fugir da minha vida. Porque como é que a pessoa reclama de algum problema que tem na vida, se a vida que tem a pessoa não gosta? Para viver bem tem que estar dopado. Eu conheço várias pessoas que retornaram à drogadição e ao alcoolismo porque diz que quando está sem beber fica fechado. Não consegue falar, não consegue se divertir. Já viram alguém falar isso? Aí acha que perdeu a vida. Ele não dá nenhum. Do mesmo jeito que a gente falou do DASA, né? Dependendo de amor e sexo, uns 6 meses no mínimo, de se auto-relacionar para voltar a se relacionar nesse sentido, a pessoa não consegue dar o tempo ao tempo para ela se conhecer sem estar alterada neurologicamente por causa de alguma droga lícita ou ilícita. Ela não dá esse tempo. É porque ela não gosta de jeito nenhum do modo dela e não se sente adaptada ou adequada à própria vida. Não consegue aceitar. Tá claro para vocês? Esse questionamento vem à cabeça de vocês todo dia? Ou vocês evitam até pensar nisso? Quem pensa nisso todo dia? Sobre o sentido. Eu tenho pensado. Eu tenho pensado sempre. Olha, isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz? Eu acho que é um dos motivos. A pessoa pergunta, rapaz, como é que pode? Às vezes você vai para o restaurante, o pessoal tudo bebendo, você conhece, você fica aqui, toma café, bebe água e conversa e acha graça. Eu disse, pois é, cara, porque eu acho que eu não tenho tido vontade, pode até ser que amanhã aconteça, né? Mas já tem mais de 6 anos que eu disse, por quê? Cara, eu tô bem. Prefiro realidade do que fantasia. E sabendo eu que dor, velhice, doença e morte é algo inexorável, ninguém vai conseguir afastar,
a vida vai mudar sempre, concorda? Poxa, se a minha vida é tão importante, se eu consigo ver o valor das coisas que Deus me confiou, por que eu quero fugir? Se vai passar, para quê? Para depois eu ficar igual o André Luiz andando atrás de, ei, volta! Tinha uma música que era um forró que era assim, né? Volta atrás e me traz vida para o meu coração. Que é isso? O meu coração tem que ser vivo. Ninguém vai trazer vida para o meu coração. Deus já deu ela. Eu é que sou capaz disso. Não é ninguém. O Mário Quintana diz, né? Depois de algum tempo eu deixei de correr atrás das borboletas. Eu ajeitei o jardim e as borboletas. E vem. Não vieram não, vem. Mas o nosso... Ele deveria ter algo para medir o nosso nível de amor. E eu acho que eu tenho. Toda vez que eu fico inquieto, que eu fico impaciente, que eu quero fugir por qualquer tipo de subterfúgio que seja. E eu fico pensando, poxa, é tão bom lembrar que dor, velhice, doença e morte existem. E eu não vou afastar isso da minha vida. Por quê? Porque faz com que cada momento seja um momento, o que ele é, o que o momento é. Único. Único. Mas quantas vezes você está com uma pessoa com a cabeça pensando em outra? Está trabalhando pensando em estar em casa. Está em casa, está pensando no trabalho. É tudo atravessado. E isso gera ou não gera o evangelho de hoje? Infelicidade real, aflição. A gente não tem facilidade de ficar na posição que a gente está. Eles colocam os antigos o exemplo de uma árvore, né? A árvore da sombra, da tudo, tem a árvore da vida. Mas uma das coisas mais interessantes de uma árvore é que ela fica lá, linda como ela é. E a gente só sabe tá se for, sabe? Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Calma. Muitas vezes na minha meditação eu digo assim, calma. Calma. Eu percebi há alguns anos, nesses processos de autoconhecimento, que eu tinha uma impaciência maior quando chegava assim à noitinha, sabe? 6 para 5h30, para 6 horas, anoitecendo, eu ficava impaciente se eu ficasse em casa. Era a hora que geralmente eu saía. E um dia, eu estava numa reunião de codependentes anônimos, o pessoal falando. Me veio a lembrança, eu lembrei que quando eu era pequeno, eu era criado com um tio e minha mãe me levava para casa no fim de semana. No fim de semana eu não queria ir. E ela era uma briga imensa para ele me buscar. Ele sempre queria me buscar. Mas ela brigava para ele não ir, porque era o meu dia de estar lá. Então eu ficava, quando chegava essa hora que eu passava o dia todo esperando ele me salvar, quando anoitecia era o fim da coisa, né? Eu ficava naquele pedaço lá no cantinho chorando, esperando ele vir. Esperando porque ele não vinha. E não vinha porque não é porque ele não quisesse, ele não podia vir. E eu percebi que isso aí me impacientava nesse horário. No dia que eu vi isso, só de ver, sozinho, eu estava lá ouvindo a reunião, mas isso aqui tem comigo. Uma pessoa falou isso, ó, sabe, tem isso aí. Eu comecei a ver uma inquietação, uma coisa foi se repetindo. Querer fugir daquele horário, ó. Eram as horas que eu ia para algum bar, alguma coisa. Passava o dia bem, dava aquele horáriozinho, eu ficava, não, tem que dar a volta. E achava que era normal. Aí comecei a perceber, não é normal não. Tem uma ferida ali que tem que ser vista e que tem que ser cuidada. Pronto. Mas já pensou se eu tivesse dado continuidade até hoje ao mesmo processo? Ao invés de ir olhando o que estava acontecendo comigo, querendo me ver de verdade, ao invés de dar continuidade ao processo de fuga. Então, você acha que você é curado? Não, eu acho que eu vivo em recuperação. É vigiar e orar. Hoje, cada vez mais, eu procuro me vigiar e orar. Ou seja, aumentar o meu relacionamento com quem? Comigo. Primeiro comigo, porque eu estou aqui bem pertinho. Né? Eu lembrei lá, nunca esqueci, doutora Valdene, lá nas mediações, quando eu fazia os cursos, daí tinha uma senhora lá, qual era o nome dela? Muito conhecida, que ela ajudava lá, uma bem alta, Graça.
Acertei, né? Era Graça? Era uma senhora bem alta. Loira, uma senhora. Aí teve uma briga de vizinho. E eu tava lá acompanhando, né? Ela era a mediadora. Aí começou os vizinhos do condomínio brigando. Aí ela disse assim: olha, o jeitão dela. Ela disse: quero dizer uma coisa que a minha mãe disse quando eu era criança. Eu nunca esqueci. Vocês são vizinhos. E uma família, por melhor que seja, e a pessoa por mais dinheiro que tenha, na hora que tem qualquer dificuldade, quem chega primeiro é o vizinho. Aí o pessoal já falou. Eu nunca esqueci daquilo. Então a primeira relação mesmo que eu estou vendo é a minha comigo. Então eu tenho que ter honestidade absoluta comigo e aí com Deus. Não adianta querer jogar logo lá o sarrafo muito alto. Como é que está o seu relacionamento com você? Porque tem gente que quer botar o sarrafo logo em Deus para dizer assim, eu não consigo falar com Deus não. Claro, você queria fugir. Agora você não conseguir falar com você mesmo, aí é. Então a primeira coisa é essa. A partir do momento que a gente começa nesse processo, nós nos relacionando conosco, aí sim a gente começa a ver a vida. Religiosidade é religar-se. De novo, ligar-se, religioso. Você se religa com você, com Deus, com a vida e vê todas as relações que você tem, onde você está inserido e que aquilo é passageiro, mas então o que está se acontecendo com você é porque é importante, tem valor. Agora você vê o valor que tem. Era uma outra frase que dizia, né? É melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter amado. Mas você amava? Ou você tinha um brinquedo e que é muito ruim perder? Então, essa relação conosco, num processo de se auto-enxergar, de se autoconhecer, faz com que a gente se relacione com a gente, que a gente se enxergue, que a gente deixe de fugir. Quando a gente vê, a nossa vida começa a fazer sentido. Porque eu acredito que muitas pessoas aqui não vão me dizer, mas em muitos momentos da vida, se não for a maior parte dos momentos, acho que a vida não tem sentido nenhum. Vai comer, fazer sexo, beber, usar droga, e depois o mesmo vazio. Buscar um relacionamento no bonde, não sente preenchimento, se sente ocupado, porque todo começo de relacionamento, o bonde é isso, o problema do bonde é isso. Porque quando você pega o bonde, aí a sua cabeça fica tudo é aquela pessoa, conhecendo a pessoa, a família, se inserir, conquistar, é um tempão, não é isso que leva? Por isso que o professor as 5 linguagens do amor, diz que a maioria dos relacionamentos, a paixão dura até 2 anos, que é quando um fica dizendo sim e o outro mandando. Aí quando diz qualquer não, aí a pessoa começa, você era tão diferente. Não é assim, né? Então aqueles 2 primeiros anos são os anos de você estar na conquista, estar atrás, estar conhecendo a família, tá, né? Assim, né? A sua cabeça fica a 1000. Aí depois que você acha que chegou lá, aí pega a graça, começa de novo, pega o bonde de novo. Mas ali está faltando uma relação perene com você. De fato, quem está ferido, fere. Vocês conseguem enxergar nessas coisas que a gente está dizendo? Que é aí que está a raiz da nossa infelicidade real. É a gente não conseguir se relacionar com a gente mesmo. Consequentemente, não conseguir se amar para poder amar. Não é assim o 2º mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que amar o outro como eu me amo, você se ama. Mas o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a questão é essa. Eu não posso usar Deus como fuga. A maior porta para Deus está onde? No meu relacionamento comigo. Mas que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Quando a gente era criança, era obrigado a ir para a escola, não era assim? Aí na escola a pessoa ficava procurando fazer outra coisa.
desenhar, escutar música, assim, gazear a aula. Mas agora a gente é adulto. Por que a gente continua gazeando a aula da nossa própria vida? Por que a gente está entrando nesse bonde? E para ir nessa reflexão, eu sempre lembro, e até já falei aqui do conto Amor. Lembram que eu falei do conto Amor? Quem não? Alguém lembra, não? Então eu vou repetir. Na literatura, de uma escritora que chamava, muito introspectiva, chamada Clarice Lispector. E ela fez um livro de contos chamado Laços de Família. Leu, foi? Pronto. Tem um conto lá chamado Amor. E o conto Amor é interessante, mais ou menos em 1945, uma jovem que casa, né? A jovem queria casar, queria ter família, queria morar num apartamento. Então quer dizer, morar num apartamento naquele tempo, né? No começo? O que? Exatamente. Aí o que ela faz? Ela casa, mora num apartamento. Naquele tempo as mulheres eram que eram donas da casa, não é isso? Aí ela cuida dos filhos, os filhos estudam num canto bom, o marido trabalha num bom emprego. E ela pega o bonde e vai fazer as compras no supermercado para trazer, para fazer o almoço. Aí ela vem sentada no bonde com uma cesta. Antigamente as mulheres conservavam mais as coisas, né? Assim, né? Então uma cesta que ela ganhou no tempo que ela casou, uma cesta daquelas de tipo de cordinhas, né? Ela vem as coisas tudo na cesta, os ovos, as verduras e tal, e ela tá sentada no bonde. Aí ela para, o bonde para numa parada, e ela segura na cesta. Aí ela olha para a parada e vê um cego mascando chicletes. Aí ela pensa, ela olha um espelho, né? Assim, poxa, esse cara provavelmente não tem onde morar, não mora num apartamento, não é casado, não tem filhos. E olha a cabeça dela. Ela é aquela senhora que estava, como é que falava a mulher? Mulher séria, né? Ela de cara fechada, pensando nas responsabilidades e segurando as compras. E ela olha para o cego, aí pensa, poxa, esse cara não vê as coisas que eu vejo. Quanta coisa linda. Eu tenho saúde, ele não tem. Eu tenho apartamento, ele não tem. Eu tenho uma família que eu constituí e ele não tem. Eu tenho filhos, esse cara talvez não tenha. Mas olha, ele... Olha o mascado de chiclete. Ó. Parece que ele está o quê? Sorrindo. Pois esse cara é feliz e eu não sou. Ele acha graça e eu... Olha aí, ó. Será que a gente não está assim muitas vezes na vida, não? A gente pede, Deus dá e a gente vai e não gosta. Aí quando pega outro, passa 2 anos, né? De novo a paixão passa, não gosta também. Nossa posição de tolerância, de esperar é zero. A gente só quer estar correndo. Como diz o Pequeno Príncipe, para quem vai sempre para frente, não pode chegar a lugar algum que preste. Só vai para frente. Não, tem que ir para frente, tem que ir para frente. Ele parou no planeta, não era que o cara era um acendedor de candeeiros. Não, eu tenho que andar. Eu disse, eu não vou ficar nesse planeta. Um canto em que as pessoas só vão para frente e nunca param, não pode ter sentido. Será que a gente não está fazendo isso? A gente tem as coisas para a gente saborear e viver e gostar, e não, a gente só quer ir para frente. Vamos ver o próximo. O próximo. E ela estava lá. Nem sequer pensava na condição dela. Nem pensava. O que disseram para ela que era ser feliz, ela estava fazendo, mas não era. Então quando ela viu isso, ela começou a pensar. Por isso que é introspectivo, né? Ela lembrou, eu tenho um marido, mas depois eu tenho que cuidar das coisas, lá até a casa, mas eu tenho que lavar os pratos. Tem os meninos, mas eu acordo cedo para levar menino para a escola. Tudo ela via catinga, né? Assim, né? Ela começou a ver que aquilo ali para ela, que disseram que era bom, mas era muito cansativo. Entendeu? E ela não gostava daquilo. Eu sei que ela se perdeu tanto em pensar isso,
que a cesta virou, estava cheia de ovos, certo? Aí começou aquele, você imagina aquele, quando ela sentiu aqueles ovos escorrendo pelas pernas, ela puxou a cesta de uma vez, sabe? Aí ela caiu na real. Quando ela puxou na cesta, não era uma cestinha de cordinha, tipo barbante. Aí ela sentiu a rançosa a cesta, assim, rançosa, cheia daquelas cordinhas, já que vai ficando velho, né? Aí ela disse assim, poxa, a minha vida era, ela achava que era boa, mas não era, que ela não estava feliz. Vai. Aí ela pega a cestinha, aí diz assim, poxa, essa cesta agora tá rançosa. Ficou tão rançosa quanto eu estou sentindo que está a minha vida. Aí ela perde o bonde, perde o ponto. Vai parar no final da linha. Quando chega lá, ela desce, vê aqueles pássaros cantando, vê o parque, vê que tudo aquilo estava à disposição dela, mas ela nunca foi atrás daquilo. E ela pensa em não voltar para casa. Só que ela lembra, bom, se esse marido é desse jeito, quem foi que fez dele assim? Se não eu. Ou seja, ela tinha uma responsabilidade na vida dela, porque as coisas vão quebrar, a casa que a gente vai sujar, as coisas vão dar problema, concorda? Mas qual é o nosso papel? Quando a coisa quebra, a gente ir consertar, mas não, ela deixou as coisas, ela foi Zeca Pagodinho, né? Ela deixou a vida me levar, ao invés dela ir assumindo e costurando e consertando. Não, ela foi deixando. Aí ela disse, mas quem fez desse marido desse jeito foi eu. Quem fez os meninos tão dependentes? Fui eu. Por isso que o nome do livro é Laço de Família e o nome do conto é Amor. Porque ela poderia, pensou em não voltar, ela diz, mas eu vou voltar. Por quê? É o laço que prende a ela. E o amor vai estar aí. Agora ela vai voltar para casa sabendo que ela está infeliz. Aí fica a incógnita, né? Ela vai voltar e vai ser como ela era e vai ficar mais infeliz? Ou ela vai voltar para casa e vai começar um trabalho que sabe que vai ser árduo e demorado para reconstruir aqueles laços? A probabilidade nossa, às vezes, é só voltar, ou abandona, ou volta e deixa como está, porque dá trabalho. Mas a vida de aprender era voltar e dizer, não, então é isso mesmo. Não é isso mesmo, não. Bora conversar? Bora, pessoal, não, mamãe, mas a senhora sempre foi assim. Sempre não, a vida é mudança. Mesmo que não seja radical, mas a gente vai começar a mudar algumas coisas. Vamos? Vai dar trabalho, um dia faz. Bom, eu vou enfrentar isso. Amor, quem ama, quando gosta, cuida. Eu vou cuidar de vocês agora. Só que cuidar não é com o preço da minha vida. Cuidar é dizer, bagunçou, arrume. Por aí vai. Olha, sujou, limpa. Faz, não faz. Bom, tá aqui meu desafio. Uma casa ninguém constrói de uma vez. Eu fiz essa casa, que para mim se tornou uma prisão, em muito tempo. Então, eu vou desconstruir e transformar ela num lar também em algum tempo. Também eu não posso querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Eu passo um tempo construindo e eu vou destruir de uma vez. Não é assim, é irreal. Por isso que tem a oração do Só por Hoje. Tanto eu gosto da oração da serenidade, quanto eu gosto da oração do Só por Hoje. Só por hoje é assim, só por hoje eu prometo que não vou querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Porque isso aí é horroroso. É a pessoa deixa de beber hoje, sabe nem se voltar mais, quer logo que tudo se resolva. Todo boneco que ele botou, todo mundo esqueça. Não, isso é irreal. Né? Você construiu uma má educação na sua casa, aí você entende que vai ter que reeducar, e você querer que todo mundo amanhã pro fim não fosse, não, você mete a pena, deixa todo mundo. É um processo de construção. Não é fácil, porque viver, a finalidade da gente é essa, aprender. Mas o conto não diz. Muita gente, eu inclusive, há algum tempo eu falava desse conto e achava, agora ela vai ser infeliz sabendo. Não, mas ela poderia muito bem assumir as rédeas da vida dela e tentar consertar. Não era esse o papel? Mas a gente faz assim, normalmente. A expressão nossa,
né? Vou deixar para lá, ou vou ignorar, ou vou procurar outra coisa. Então, o viver é em relacionamento, é cuidando do que Deus nos confia, cuidando da gente, cuidando da nossa casa, melhorando as relações com a gente, com a vida, com Deus, com as pessoas. Se não, é o Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Por que essa mulher seria bem-aventurada? Porque ela teve a oportunidade de descobrir que ela tem um monte de coisa para fazer, para mudar e para melhorar a vida dela, concorda ou não? Bem-aventurada. Se ela quiser, aí é o livre arbítrio. Ou ela pode abandonar, ou ela pode ignorar, ou ela pode deixar para lá, ou ela pode assumir, sabendo que não vai ser tão fácil mais assumir. E se ela não fizer isso, é o Evangelho, como é o nome? A infelicidade real. Se ela não fizer, for fugir ou ignorar, aí o negócio vai piorar. Então, todo dia é dia de assumir as rédeas da própria vida. Todo dia, toda hora, todo minuto. Perceber se nós estamos fugindo, evitarmos as fugas, tentarmos resolver os nossos problemas no tempo certo, não no nosso tempo. Não abandonarmos, nos fiarmos em Deus. Quando a gente achar que não tem força, pedir auxílio. Mesmo com força, pede auxílio. E sem força, pede mais. Porque Deus não nos desampara. Mas voltar para casa, sair daqui desse evangelho, identificar coisas em você que você tem que consertar, e você chegar, sair daqui e entrar por um ouvido e sair pelo outro, é alimentar a infelicidade real na sua vida. Agora, ser tocado por alguma história e ver a sua própria vida, coisas que você tem que consertar, coisas difíceis, é ser bem-aventurado por aquela aflição. Que bom que Deus me mostrou isso. Quanto antes, melhor. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. E que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.